Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando o Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins. Hoje a gente vem com Bruxa de Blair, filme de 1999. Olha, esse ano aí tem que acontecer muito esse ano, é um dos né? anos especiais, assim. A gente vai falar de muito filme de 99, certamente, nessa temporada do Enquadrando. E é um famoso found footage, né? Dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanchez. Os dois diretores que acabaram ganhando uma projeção gigante com esse filme, né? E não souberam usar essa projeção. Né? Não souberam muito, né? O Eduardo Sanchez até foi mais acionado, né? Ele gravou um segmento de VHS 2, episódios de Lucifer, Yellow Jackets, Supernatural, então assim... botou muito dinheiro no bolso, né? Botou e foi viver feliz, cara. né? né? É verdade. Tá bom. Cara, eu vou te falar que Bruxa de Blair 2 é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Mas assim, quase dá a volta e fica engraçado de bom, sabe? Fica bom de tão engraçado, assim. Quase dá a volta. Ele irrita. É tão distante, né, cara, do material original muito que distante, não dá cara, pra entender, muito né, distante. cara? Eu até vi pra gravar aqui, né, e tal, mas eu vi que a nota na MDB era 5 e, assim, eu não tinha tempo. Falei, não vou investir mais uma hora e meia. Foi generoso. É Vou te generoso, falar. 5. É um compilado de personagens, cara, que é inacreditável. Inacreditável, cara. Mas também é um found footage ou não é? É mais ou menos, né? Mas não é tão... Não, mais ou menos. E é muito louco, porque o segundo, ele considera que, na verdade, a Bruxa de Blair realmente nunca existiu. Nunca existiu aquela parada lá. Só que o Bosque acho que ficou famoso. Por conta de tudo que veio a acontecer. Mas essa mitologia da bruxa não existe, não tem. Ele afirma, ele bate... Ele finca. Se não me engano é isso, porque eu vi há muito tempo. Eu só lembro que, sabe, o gosto amargo está comigo até hoje desse filme. Né? Talvez vendo hoje, mais velho, eu vai me divertir. Não sei. Eu tava pensando aqui que, cara, a Bruxa de Blair tem 25 anos, cara. 25 anos, né? Tipo, eu lembro de, assim, como se fosse ontem as discussões. É mais velho que muito desse ouvinte filme. do Enquadrando. Muito ouvinte, até que de mim aqui do Discord, né? Eu lembro de como se fosse ontem de estar discutindo esse filme na escola, cara. 25 bizarro, anos, né? como bizarro. assim? É. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, um rápido desabafo. Eu acho que a Bruxa de Blair vai criar um movimento no cinema que é um dos mais chatos pra mim que teve em Hollywood, assim, sabe? Era só found footage e poucos filmes maneiros. Eu não era muito fã de Atividade Paranormal, sabe? Eu fiquei cansado disso. Eu fiquei exausto dessa parada. Isso é complicado. Fiquei exausto desse terror. Assim, tem coisa que saiu boa desse tem movimento. coisa boa. Por exemplo, Hack era bom. É que é Eu bom, lembro, é que é bom. pô, o espanhol, caraca, é fantástico. Saiu em 2007, se eu não me engano. Hack acho que é de 2007. O REC, ele, ao mesmo tempo que ele vem desse movimento, ele é bem diferente, eu acho. Porque a ideia do found footage tá ali permeada também de uma solução para um baixo orçamento. No caso do REC, não. Você tem uma estrutura mais elaborada, você tem uma produção mais elaborada. E aí atores, né? a forma, né, de filmagem, ela é um meio. Acho que ela não comunica tão forte quanto na Bruxa de Blair, onde isso é a base do filme, vamos dizer assim, é o cerne, sabe? Enfim. Não, mas eu entendi o que você tá falando, assim, existem essas distinções, mas é um movimento do cinema, sabe? É um handcam, aquele aspecto de um orçamento mais baixo que de repente não é verdade, sabe? Tipo, mas ele vai ter esse aspecto, sabe? Uma coisa mais experimental. É o eterno problema de Hollywood pegando uma fórmula que deu certo por N formas, por N motivos, né? Bruxa de Blair dá certo, a gente vai falar isso ao longo do podcast. Mas Bruxa de Blair deu certo por uma série de motivos que casaram pra esse filme ser o que ele é, né? E Hollywood pega essa fórmula como se ela fosse simplesmente possível replicar ela sempre de qualquer forma, né? E realmente, tem boas coisas de found footage, né? Tem Cloverfield, eu acho legal também. E o que vem de Cloverfield também é legal. Só que, pô, é tudo muito diferente, Bruxa de Blair. Bruxa de Blair é muito único, né? Muito, muito diferente de tudo isso que veio depois, por causa da forma que ele foi filmado, como ele foi vendido. Tem tudo, né? Esse milieu aí. Mas eu concordo que o movimento é chato. O movimento é chato. Mas o timing do Bruxa de Blair, ele acho que é a chave pra gente entender esse sucesso que a gente não vai encontrar. É a chave, com certeza. Não vai encontrar em outros exemplares dessa linha, né? Não vai acontecer de novo. Um pouco provável que aconteça de novo, né?
Eu acho que o momento, o ano ali, 1999, que tava acontecendo em 99, é realmente a chave Eu também acho. pra eu esse também acho. sucesso. Boom do milênio, qual é a chave? O bug do milênio, exatamente. Porque se você pegar de fato o que é A Bruxa de Blair como filme, enquanto filme, né? Como a gente tá falando aqui, handcam, documental e tal, e você tem todo o trabalho de marketing ao redor dele, que nós vamos falar aqui sem dúvida, cara, isso foi feito em Holocausto Canibal exatamente igual, sabe? Sendo que 30 anos atrás, 20 anos atrás, sabe? Mais de 20 anos atrás, né? 1980. 19 anos atrás. É a mesma coisa, assim, você tem um filme de 20 anos atrás fazendo, que já é found footage, sabe? Que vai trabalhar uma ideia de um realismo, assim, no limite, sabe? Colocando o terror muito nessa crueza, nessa ideia do documental, e vai trabalhar o marketing exatamente assim 20 anos antes, né? Escondendo os atores, trabalhando uma ideia de marketing de que tudo aquilo de fato aconteceu, que os atores foram mortos durante as filmagens ou na expedição. Então, assim, cara, não tem, nesse aspecto não tem nada novo, mas isso vai ser resgatado, né, pela Bruxa de Blair de uma maneira, obviamente, mais atualizada, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser, tem sua genialidade, sua competência, mas como o Daniel falou, no momento que cria uma projeção, sabe, que é muito maior, né? Tipo, é muito foda, porque é uma internet que tá engatinhando, mas é o suficiente para conseguir explodir, né, o filme e essa mentira, esse marketing, né, que afirmava que tudo aquilo era verdadeiro, que os atores desapareceram. Então a internet, ela era potente já o suficiente para conseguir divulgar muito, para expandir muito isso, né? O movimento da globalização também, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo ela era ingênua a ponto daquilo não ser questionado como verdade. Então muitas pessoas de fato acreditaram, né, nessa história da Bruxa de Blair, dos atores que desapareceram, não sei o que. Essa ingenuidade aí talvez a gente não tenha até hoje, né? A questão do questionamento. Mas eu concordo com o Rodrigo que é um timing tal que ela é potente o suficiente para informação ser propagada, e aí você tem, beleza, será a lenda e tal, mas ela não é potente o suficiente para você desconfiar. Ou cínica o suficiente já para começar a desconfiar de tudo, desconstruir tudo. Nem todo mundo tem acesso, cria essa onda de mistério de que um cara que pesquisou na internet recebeu essa informação, então ainda tem o boca a boca agindo também. Não tem Google. Não tem Google? Não tem Google. Tem o KD, tinha o KD. Google. Não tinha o KD? Google 2003. Já tinha Yahoo. Enfim, existe essa mítica, sabe, de você muitas vezes não ter acesso à ferramenta para fazer uma pesquisa de fato. Então a internet ainda tá meio intangível para muita gente. E isso potencializa o filme, cara. Então a mesma estratégia que não funcionou tão bem lá atrás, aqui ela vai funcionar muito melhor. Eu lembro das pessoas indo na locadora da minha mãe pra alugar A Bruxa de Blair e a minha mãe ter que fazer um discursozinho. É um filme, tá? Parece de verdade, mas não é, entendeu? Porque o cara da produtora já tinha brifado ela pra falar isso, porque senão parece realmente um filme de verdade. Pô, mas aí que era graça. Graça era parecer um filme de Tua mãe tá perdendo verdade. a oportunidade de marketing, né? Porque não. ela tinha que falar, ter várias cópias desse filme e falar, isso aqui aconteceu de verdade, entendeu? Propague a informação. Seria. Devia falar o contrário. A polícia na porta dela lá. Pois é. A maior parte das pessoas é criança, né? Adolescente, né? Que vai alugar filme de terror. E é muito curioso que tem, né? Esse demográfico, né? Adolescente adora filme de terror. E aí tinha que fazer esse disclaimer, porque eu não lembro nem a classificação indicativa desse filme na época, né? E minha mãe era muito rigorosa com essas paradas. Então, o que ela fazia muitas vezes para deixar um pai alugar pro filho é dar esse disclaimer pro pai poder, entendeu? Levar a fita pro filho. Mas é curioso, a gente tende a superdimensionar isso porque a gente viveu isso, né? Mas assim, se você pegar na história, tem vários momentos que isso aconteceram, cara, e as pessoas acreditaram na mesma força que as pessoas acreditam na Bruxa de Blair, sabe? Se você pegar lá, você tem, né, esse tipo de literatura que remete, né, essa tentativa de fazer uma ficção se tornar realidade. Você tem o próprio Sherlock Holmes, cara. Sherlock Holmes é um exemplo disso. As pessoas acreditavam fielmente que o Sherlock Holmes existia, a ponto da polícia ter que soltar notícia dizendo que não, que era um livro de ficção. Você tem a história lá, famosa do Orson Welles, né, estava lendo A Guerra dos Mundos na rádio, e as pessoas, isso é década de 30, né? Você já tinha uma tecnologia de divulgação de massa, rádio. E ele tá lendo lá A Guerra dos Mundos, as pessoas acham que tá tendo uma invasão alienígena mesmo. Né? E isso vai, ao longo dos tempos, né, acontecendo.
E é curioso de colocar esse marco aí dos anos 2000, de uma internet muito incipiente, né? Onde se acredita muito nisso tudo, mas assim, a nossa realidade não mudou muito não disso. Não Dos mudou anos nada. 2000, não. A gente tá fazendo muito mal com acesso, né? A gente tá com mais acesso, mas a gente continua não sabendo utilizar, né? E no fundo, se você pensar, eu acho que assim, não dá pra tirar de forma nenhuma a competência do filme, diminuir a competência do filme, né? Pra ele se manter na história, né? Se manter tão relevante. E eu acho que há um interesse realmente do público nosso em filmes assim, cara. Porque assim, beleza, ele é um filme de baixo orçamento, $60 mil, vai arrecadar $250 mil na época, o que é muito dinheiro. Só que você pega, 2007 você tem Atividade Paranormal, que tem a mesma pegada, não tem esse marketing, não é esse marketing trabalhado, já tem uma internet um pouco mais, não madura, mas um pouco mais velha, mais difundida, e o filme de $15 mil vai ter uma arrecadação de $200 milhões. Então assim, há um interesse por esse tipo de filme, há um interesse por essa realidade, por essa identificação. Eu acho que a Atividade Paranormal consegue gerar um reconhecimento, então você se sente um pouco ali, né, tipo assim, vivendo naquele casal, vivendo aquela coisa quase documental da câmera no móvel, filmando a sua cama enquanto você dorme e tal. Então assim, eu acho que a Bruxa de Blair acaba que indiretamente vai explorar, sabe, uma certa obsessão nossa, um certo medo nosso, assim, sabe, por meio dessa realidade, que funciona. E tem uma parada, Rodrigo, que é da identificação também, sabe? Porque, sabe quando a menina, isso me marcou muito nesse filme, quando ela coloca a câmera muito próximo de um saco de biscoito e ela lê com uma voz, cara, isso é coisa que a gente fazia, sabe? Com câmera mesmo, quando a gente começou a ter acesso à câmera, VHS, assim, que foi difundido, coisa que a gente fazia essas besteiras, sabe, de ficar brincando com a câmera, então isso gera uma identificação, gera algo assim que tipo, porra, eu passei por isso também, sabe? Sim. Eu fiz parte disso. Eu acho que o terror, ele vai funcionar muito bem, e aí eu não tô querendo tirar aqui o valor do terror sobrenatural, absurdo por si próprio, não. Mas eu acho que tem um terror que funciona muito bem, que é quando ele consegue explorar um tipo de medo comum. Aquele pensamento que todo mundo já teve em algum momento, sabe? Tipo assim, será que tem alguma coisa do meu lado enquanto eu durmo? Por exemplo, em Atividade Paranormal? Isso é uma parada que, cara, você tá muito vulnerável enquanto dorme, né? Então, assim, no seu quarto, na sua casa, que é o lugar, o seu refúgio. Então, isso é uma parada que vai acabar te tocando, né? Eu acho que a Bruxa de Blair também vai explorar isso de alguma forma. Como você falou, é uma ideia de você estar explorando, né? Fazendo uma trilha da vida, algum tipo disso, e essa trilha vai se transformar em algo muito pior, sabe? Vai, tipo, sair do controle completamente, independente se há bruxa ou não há bruxa, e o filme é habilidoso em trabalhar isso. Então é algo que você, como você falou, você vai se identificar de alguma maneira, né? Atrai a ideia de você estar isolado num bosque, numa trilha, numa coisa assim, mas ao mesmo tempo o isolamento traz o medo, né? De estar numa parada desconhecida, em algo que tem tanto conto fantasmagórico e né, tipo, de assombração em volta. É foda. E isso tudo eu acho que conseguiu alcançar tanto onde alcançou, porque eu acho que eu fui muito corajoso, né, cara? Se você pensasse numa estrutura clássica de filme de terror mesmo, eu acho ele um filme muito corajoso, intencionalmente ou não, genialmente ou não. Ele é um filme, né, que quebra um pouco essa estrutura clássica. É um filme que, cara, você não consegue enxergar nada, boa parte do filme. Nada. É um filme que não se explica, não tem explicação de nada, né? E eu acho que isso ajuda muito a construir essa mitologia em torno dele, né? Essa coisa de realmente ele ter sido filmado. Porque é isso, né? Porque a gravação, quando a gente gravava lá com a nossa câmerazinha tosca de mão, era isso, era uma zona, eram zooms aleatórios, era, né? Você filmar nada durante um tempo, e o Fábio exemplificou bem, né? Essa imagem do biscoito, cara, é muito isso, assim, você cria uma identificação imediata. E assim, serve pra alguma coisa no filme? Propriamente dito, não serve pra nada. Mas você cria uma identificação automática com aquilo ali. Eu acho muito corajoso isso, assim, conseguir fazer dessa forma e com o final do jeito que é, enfim, acho realmente louvável. De fato. Acho que o Daniel vai falar um pouco dos bastidores, né? Que eu briefei o Daniel antes aqui da gente começar a gravar. Ele falou que tinha informações. Daniel tem mas, de todas forma, as informações de bastidor de A Bruxa de Blair. Pode perguntar. Ai, meu Deus. O pouco que eu vi sobre esses bastidores desse filme, me passava a ideia de que eles sabiam exatamente o que queriam fazer, sabe? Assim, sabe? Tipo, que tinham noção da projeção que isso poderia chegar, porque é uma dedicação, sabe? Tipo, é um empenho, sabe? Que é estranho. É assim, tudo bem, $60 mil, né?
Ninguém acha 60 mil. Se eu achar hoje, depois da inflação que a gente teve, desvalorização dessa moeda, 60 mil dólares, é um dinheiro. Então, pô, os caras estavam dando sangue ali com esses 60 mil dólares. Mas 60 mil dólares foi no final de tudo, da produção. Eles começaram com 12, sei lá. Mas eu digo assim, o custo do filme pra uma pessoa normal, né? Um americano médio lá, né? Deve ter sido alto pra eles, entendeu? Então eles estão, o quê? Se dedicando. Mas, sabe, tipo, tem uma dedicação muito forte Eu mesmo. entendo que quando você diz aí que eles sabiam exatamente o que eles estavam querendo fazer, porque, cara, a história de produção desse filme é surpreendente, assim. Primeiro, muito do material que é usado pra filmagem vai ser vendido depois pra eles recuperarem dinheiro. Então, a parada do budget, ela é uma questão, sim. Eles mesmo não sabem estimar, né? Começam com esses 12 mil aí e acham que é entre 12 e 60. Aí tem 25, daqui a pouco fala entre 55 e 60 mil dólares pra produzir. Mas, independente disso, o grosso desse budget é pra edição, não é pra filmagem, né? Então, o filme ficou 8 meses pra ser editado e 8 dias pra ser gravado. E a gravação desse filme é que eu acho que ajuda a gente a entender e me faz pensar como você. Eu acho que eles exatamente sabiam o que estavam querendo fazer. Primeiro que, assim, os 3 personagens principais, houveram algumas mudanças ali, mas a ideia era terem 3 personagens principais. A direção desse filme, né, a equipe, ela deixava essas 3 pessoas sozinhas mesmo. A ideia era elas não terem câmera, contato. Né? Com as câmeras. Então você vê que existiam alguns direcionamentos do que eles deveriam fazer. Tem informações de que eles recebiam pouca comida ou menos comida a cada dia para realmente, né, criar a situação de entrarem tensão, dentro Eles do estavam tipo na personagem. xepa do Big Brother, assim. Estavam sofrendo. O combinado era que eles fariam uma imersão nesses personagens durante a gravação. Então eles não sairiam do personagem em momento algum. Então, se alguém precisasse sair do personagem, todos deveriam sair e iniciar o processo de entrar no personagem novamente. Então, as orientações do que fazer, de como fazer, elas eram dadas para esses atores só em momentos específicos. A equipe, ela não ficava com eles. Ela ficava fora do raio de visão. Ela ficava com eles, mas fora, né? De longe, né? Eles se perderam na mata real em alguns momentos. Tem até uma formação que eu li que, sabe aquele momento onde eles se perdem, né? Que eles voltam... Se perdem não, né? Que eles voltam pro mesmo lugar depois de terem andado o dia inteiro. Aquela é a reação dos atores mesmo. Eles andaram, voltaram pro mesmo lugar e a reação deles é aquela mesmo. Pô, andaram o dia inteiro e voltaram pro mesmo lugar. Então a ideia da equipe era sempre extrair realmente essa informação genuína, entre aspas, né, desses atores, por uma vivência. Aquele lance da barraca balançar, por exemplo, não foi avisado. O próprio ator, o Josh, né, que morre, né, o personagem Josh, não seria ele a assumir. O Mike é que iria, né, morrer primeiro, nesse sentido. E aí, no meio da noite, o cara recebe um bilhetinho, ó, quando eles dormirem, você some. Então, assim, tudo foi com base realmente numa... Parece orgânico, né, as reações, e porque a ideia era realmente promover essa reação orgânica. Tem uma explicação por que era o Mike, porque eles construíram o roteiro de tal forma que o Mike era pra brigar com a Heather, né? Só que o Josh acabou brigando com a Heather antes. De verdade, assim, sabe? Tipo, antes e brigando meio que fora do personagem. Eles estavam começando a se extrair. Então tira o Josh, sabe? Porque faz mais sentido então manter o Mike. E essas decisões, assim, de fazer tudo, essa experiência com os atores e tal, sabe? Tipo, tem uns certos limites que parecem estar sendo quebrados, né? Mas eu acho que esses diretores, eles estavam com uma ideia, assim, tipo, uma ideia de projeção de onde isso poderia chegar, sabe? Que valia a pena uma dedicação, não sei. A própria ideia de criar a lenda, né? A mitologia por trás da Bruxa de Blair, ela foi passada para os atores também. Os atores realmente acreditavam que existia essa lenda local, que na realidade nunca existiu essa lenda local, né? Então faz parte do processo eles acreditarem no projeto antes de realizarem o projeto, né? Revela aí algumas jogadas antes do checkmate, né, dos diretores, né? Realmente os caras estavam com um pensamento 2, 3 jogadas à frente. E eles foram selecionados com isso, né? O que tava lá quando teve o teste dos atores era isso. A gente precisa de pessoas que improvisam.
E eles, em momento algum, receberam o roteiro do filme propriamente dito. Eles receberam um calhamaço de coisas com a história da bruxa. Então eles só tinham um background, eles não sabiam o que ia acontecer. Então tudo ali realmente é muito genuíno. Eu acho que tem esse elemento de que você tem que trabalhar atores que vão improvisar o tempo inteiro. Eles têm uma noção de pra onde eles vão improvisar, mas a própria situação, a própria experiência foram levando eles a improvisar da maneira como eles acharam mais genuíno, né, obviamente. Os atores também passaram por um processo de treinamento, para que eles pudessem filmar, né? Então eles filmaram, obviamente, o filme como um todo, né? Filmaram e gravaram o áudio também, né? Exatamente. Então, assim, dá uma sensação de que sim, eu acho que os diretores tinham uma ideia desse experimento e tinham uma ideia de onde eles queriam chegar, mas obviamente não estava tudo sob controle. Isso não faz sentido, né? É aquela coisa que hoje em dia seria muito questionável, sabe? Muito questionado, enquanto que em 99 certeza. A coisa ainda passa, né? Como algo interessante, assim, tipo, caramba. Os atores, por exemplo, os 3 disseram que se arrependeram muito de terem aceitado usar os mesmos nomes deles pros personagens, né? Porque, de fato, eles se chamam Mike, Josh e a Heather, né? E eles se arrependeram, porque ficou uma mistura de informação tão complicada, principalmente quando o marketing vai começar a ser trabalhado, na ideia de que eles desapareceram, de que de fato eles sumiram naquele bosque, que, pô, eles recebiam várias ligações de parentes perguntando se eles tinham morrido ou não, pessoas ligando pra dar os pêsames. Dos parentes, né? A mãe da Heather falou que recebia muita ligação. A polícia foi atrás, investigar. A coisa tomou uma proporção muito grande, que faz mais uma vez uma relação e faz lembrar de Holocausto Canibal, né? Em Holocausto Canibal, o diretor praticamente, ele foi quase preso para depor. Ele chegou a ser preso. Ele chegou a ser preso, né? Para depor sobre o paradeiro dos atores, porque eles de fato fizeram um acordo dos atores desaparecerem, eles de fato ficaram um tempo desaparecidos, e todo mundo achou que eles tinham sido assassinados de fato naquela experiência que eles passaram ao longo das filmagens do Holocausto. Então, assim, cara, olha que loucura, né? E só liberaram ele quando os atores foram lá na delegacia. Os atores foram lá, exatamente, surgiram. O delegado viu, e aí viu que de fato não era, né, cara? Como a história conseguiu entrar tanto na cabeça das pessoas, né? De autoridades e tal. É muito doido isso, né? E pra gente ter noção de... Cara, que esse filme, de fato, ele foi assustador pra época, e eu acho que pra muita gente esse filme ainda vai ser um pouco assustador, né? Ele tem essa característica, né? Pra mim funcionou, hein? Olha lá. Mas tem uma curiosidade interessante que o Stephen King, ele estava internado uma vez e o filho dele levou esse filme pra ele assistir e ele mandou tirar no meio do filme e falou, não, de jeito nenhum, isso tá muito assustador. Creepy, então caraca, você vê um potencial, aguentou, né? O Stephen King não aguentou. Mas e outra coisa que eu acho que vale a pena ser citado, né? O roteiro dele também tem a Heather Donahue, ela também é roteirista junto com os diretores. E o Daniel comentou rapidamente sobre uma mudança que houve nos atores e tal. É que ela se destacou muito pro papel dela e, colocaram, não, tem que ser ela a diretora do filme, sabe? Lá do documentário que eles estão filmando. Então, ela acabou ganhando esse papel aí nesse destaque. Essa mudança, ela traz algumas consequências pro filme. A ideia, por exemplo, dos 2 personagens, de certa forma, estarem, entre aspas, ali, flertando com ela, ou ter essa tensão, em algum momento era uma ideia, por exemplo, que não vai muito à frente, assim, no filme. Mas tem algumas informações, por exemplo, ela carrega uma faca, e aí parece que no diário, o material que foi feito, né, pra alimentar os personagens, a ideia de que ela, talvez houvesse um relacionamento entre ela e o Josh, anteriormente, ou que havia uma tensão entre os dois já. Então, eles criaram um background ali para tornar a relação entre esses 3 personagens, mesmo com essa mudança que você citou aí, bem costurada, né? Por mais que tenha havido essa mudança, seriam 3 homens, né? Seriam 3 personagens masculinos que participariam. Mas eu acho que ela dá essa tensão também. Dizem que essa mudança foi muito por conta do teste dela, né? Você não recebia nada, você chegava lá e eles perguntavam assim: você tá saindo da prisão agora e falta 2 anos, você tem 2 anos aí pela frente. Nos convença que você tem que sair. E ela foi a única pessoa que fez um discurso falando que ela não tinha que sair de lá, porque ela ainda era culpada e tal, bababá. E eles falam que essa segurança que ela falou o texto, que essa afirmação com que ela falou o texto, essa veracidade que ela falou o texto, foi o que deu esse papel de mais protagonismo pra ela, de direção e tal, então... A atriz influenciou muito diretamente no roteiro. Ela escreveu algumas linhas, né, de roteiro de fato, porque
a parte do filme que não é filmagem, entre aspas, real, né, aquelas tomadas anteriores, foi ela que escreveu, né? Então, ela também participa do processo dessa forma. Cara, veio um pensamento pra mim quando eu tava acompanhando o filme. É interessante pensar assim, principalmente que a gente falando sobre a Heather, um filme com um baixo orçamento desse, ele basicamente tá solucionando problemas o tempo inteiro, né? E a gente vai acabar falando muito sobre isso, mas tem um ponto assim, que tem a ver com a época mesmo, assim. A Heather é um personagem perfeito pra justificar uma filmagem ao longo de todo o filme, né? Porque você tem que justificar a filmagem. Como é que eu faço pra filmar, manter a câmera sendo filmada por alguém, mesmo no momento de tensão, no momento de crise, no momento de sobrevivência, de desespero, né? Esse é o grande ponto, né? Quando você não dá uma boa segurança. Quando você não dá uma boa justificativa, você rompe com o espectador. O espectador fala, porra, mas o cara não estaria filmando nesse momento, não faria sentido e tal. E a Heather é uma ótima desculpa, né? Porque ela é obcecada, ela é arrogante, ela é quase irresponsável, e isso faz com que ela esteja buscando de fato aquela filmagem de algo impossível, né? De captar algo que ninguém captou, e aí ela vai até os últimos limites para poder filmar isso, e justifica basicamente ela tá filmando todo o terror do filme pra gente, né? Seja o terror ao redor deles, né? O que eu acho interessante é essa preocupação em você encontrar uma grande justificativa para você filmar até os momentos de maior tragédia, onde você própria é a vítima, hoje em dia nem precisa mais, né? Se você pensar como mudou o mundo, você vai perceber que, assim, as pessoas estão filmando as suas próprias tragédias, estão filmando... Cara, você tem vídeos terríveis de pessoas filmando, às vezes, sei lá, cara, tipo assim, morte. Então, assim, é engraçado como muda isso. A década de 90 ali, o final da década de 90, você não tinha o iPhone, você não tinha o celular com uma ótima câmera no seu acesso e uma cultura sendo mudada por conta disso. Então, você precisava ter uma justificativa muito plausível para que a câmera esteja funcionando e sendo utilizada o tempo inteiro, mesmo no momento absurdo. Hoje em dia, não. Filmar no momento absurdo faz parte. Você nem precisa mais justificar praticamente nada num filme como esse, né? Mudou muito isso. Né? E se você pegar em retrospecto, esses filmes todos que a gente citou, ou eles estão ligados ao cinema, ou uma reportagem, né? REC é uma reportagem, Holocausto Canibal é um documentário, né? Se você pegar esses filmes, sempre tem essa desculpa, né? Exatamente. Hoje em dia não precisa mais. Não tem a menor necessidade. É só todo mundo, né, faria por conta própria. E olha que loucura. Hoje em dia, olha como é que isso muda o cinema e vai, obviamente, né? Porque mudou a humanidade, né? Se você pega um grupo, o trio que foi pro bosque, hoje são 3 câmeras. Porque cada um vai ter um celular foda com câmera foda. São 3 câmeras. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, assim, mudou, né? Mudou a concepção de você construir um filme de found footage. Mudou completamente. É muito louco. E ninguém ia achar, né? Ia estar na nuvem. Ou... Seria mais fácil direto, ainda, né? Pra achar. Ia subir direto, né? E ainda tem isso que é uma coisa complicada, né? Pra caramba, que, por exemplo, o Holocausto Canibal tem toda uma desculpa para as latas de filme terem sido conservadas e tal, porque os indígenas conservaram, guardaram as latas, etc. Hoje em dia, realmente, né, subiu, tá na... Se tiver sinal de celular, né? Isso também é Se tiver importante. sinal, exatamente. Tá Mas hoje em dia, aí? com 5G aí... Aí a arrogância do ser humano, achando que tá tudo garantido, que a bruxa não tá ali rondando. Cara, que loucura. Que loucura. E quem vai me afirmar que a bruxa não cancela o sinal de Wi-Fi? Exatamente, Né? exatamente. Tem uma memória lá da época que eu era adolescente vendo esse filme. Cara, eu tinha uma memória de que a bruxa aparecia, cara. Caraca, eu Como é que também, pode? Fábio. Vocês também? Eu fiquei o tempo todo esperando aparecer. Caraca, pode crer. Eu jurava que no final ela aparecia, sei lá, que ela pegava a câmera, alguma coisa do tipo. Sabe, tipo, caraca, e não aparece. E eu assisti o filme agora, eu falei, caraca, eu jurava na minha cabeça, eu criei essa memória de que a bruxa aparecia. Eu tenho a cena na minha cabeça da mãozinha da bruxa aparecendo, cara. Que doideira. É, não tem, caraca, Nossa. que coisa. Eu achava que ela aparecia como vulto, alguma coisa nesse sentido. Nem assim ela aparece necessariamente. Então, é o mesmo debate do Bebê de Rosemary, né? Tipo assim, mesmo debate. Mas né? ela iria aparecer. A ideia dos diretores é que ela apareceria de relance. Só que no momento lá, a câmera deveria fazer um travel pro lado e mostrar uma pessoa, uma mulher de branco e tal. Mas na hora esse movimento não aconteceu e vida que segue. E salvou o filme, né? Salvou o filme, né? Tá Tanto bom, que assim, a gente vai falar mais do final pra frente, mas existiram versões do final. E numa das versões também a ideia era que apareceria alguma coisa e tal, que foi filmado e mandado, né, pra edição. Felizmente o estúdio resolveu não usar e usar o final original, né, que os diretores tinham pensado. Então vamos pra sinopse? Vamos lá. Vambora, né?
3 jovens vão para um bosque afastado da cidade para filmar um documentário sobre a história da Bruxa de Blair. Acabou? Não dá pra ser diferente disso, tá bom. E essa sinopse é patrocinada pelos nossos ouvintes apoiadores Pedro Henrique Pires da Silva, Júlia Ribeiro, César Augusto Tomasi e Heitor Greco Aguiari. Valeu, Muito galera. obrigado, galera. gente, Muito obrigado. do coração. Apoia Enquadrando. Então vamos lá. Vocês gostaram da sinopse, então, né? Gostaram. Eu acho que ela é tem muito o que fazer, né? precisa É de simples, maneira... precisa, né? Aí, né? Vamos Não é lá. expressiva não, eu falei que ela é precisa. Ela é Precisa, precisa. exatamente, é. Cara, é interessante. Primeiro ponto que eu gosto de olhar quando eu vejo esse filme, né? Que ele me lembra, eu vou citar um outro filme logo que eu gosto. E ele me lembra uma discussão que a gente fez em Sinais, episódio 52 do Enquadrando, né? Que, cara, quando a gente pensa no terror, né? Quando a gente pensa no objetivo, né? De se mostrar o monstro, ou você, na verdade, criar atenção com o monstro, né? Essa atenção, muitas vezes, ela é, na verdade, subjetiva, né? Por exemplo, o Shyamalan em Sinais, ele faz muito isso, né? Ele vai trabalhar o monstro, o alien, né? A invasão alienígena, né? Que você nunca vê direito o que está acontecendo, né? Então o alien ele tá sempre ofuscado, tá sempre nas sombras, ou ele tá correndo e você não viu, e aí em algum momento você vê só um dedinho dele, né? Então você não tem contato direto, né? E justamente ele vai aparecer pela primeira vez no filme, assim, num VHS, né? Ainda pra criar ainda essa tensão de tipo, caraca, consegui ver, mas ainda assim estava numa qualidade péssima, né? Num aniversário no Brasil. E eu acho que isso é muito maneiro, essa tensão criada no subjetivo e não no objetivo, né? E eu lembro de eu estar discutindo isso com o Caio outro dia, né? Que a gente tava vendo, sei lá, um trailer da Netflix, Anatomia de uma algum filme maluco. Nossa, o filme do palhaço contorcionista. É, cara, tipo, Palhaço parecia uma contorcionista. comédia Cara, no trailer, porque o contorcionista invade um palhaço monstro, invade a sala. E aí só era o palhaço fazendo contorcionismo indo na direção da pessoa que tava morando lá. Você fala, cara, esse é o terror do filme? É o palhaço contorcionista? Enfim, Mas né? na Bruxa de Blair fica essa angústia, porque você não você fica esperando, né? Acho que essa é uma das grandes paradas, né? Por exemplo, o Spielberg já tinha ensinado isso antes, né? Você dá pitadinhas do monstro pra fazer a grande revelação em algum momento. Se você fazer isso muito cedo, você perde potência. Nos Sinais você vê um pedacinho aqui, um pedacinho ali, depois você monta o quebra-cabeça. Que até Aqui, que tem a revelação. você não tem, entre aspas, um monstro em momento nenhum. Né? Então gera essa expectativa. Mas aqui tem a ambiguidade também, Exato. né? Você E a quer ver um ambiguidade é pedacinho foda. e a resolução é tão ruim e você fica procurando na tela, né? Aquele, caraca, eu vou ver alguma coisa aqui, cara. E pô, parece que aparece uma coisa ali, mas não, é um galho, não, é um tronco. E, cara, isso alimenta você. Isso é foda, né? Em alerta durante o filme inteiro. Você tá em Exatamente. alerta. Você sabe? nunca Isso é deixa muito de estar forte. investigando ali, né? O que tá acontecendo? Isso é genial, isso é genial. Tipo, eu acho que, você vê, né? Teoricamente não foi intencional essa total ambiguidade, né? Essa subjetividade completa da bruxa, né? Eles queriam mostrar de alguma forma. Ainda bem que não, né? Porque é isso, assim, você nunca vai conseguir competir com a imaginação. Nunca vai, do espectador. Cada um vai imaginar a sua bruxa da maneira mais aterrorizante pra si. E isso é sempre mais a gente poderoso. imaginou, a gente criou essa memória. A gente até, imaginou, né? Muito doido e eu isso. acho que é engraçado você perceber como algumas soluções, como eu falei aqui, um filme com um orçamento tão pequeno, ele tá sempre, na verdade, ele é uma busca de solucionar problemas, só que você vai tentar solucionar esses problemas como se eles de fato fossem soluções que já pertencessem à história, né? Fossem naturais, orgânicas e tal. Então você vê, a ideia de você criar essa ambiguidade entre é a bruxa ou é um grupo aterrorizando os três lá, né, de um grupo da cidade. Ou os três estão ficando doidos, Ou né? os três estão ficando doidos. Essa ambiguidade, ela é muito interessante porque ela vai conseguir também resolver vários probleminhas, né? Um é esse, você apresentar uma bruxa e não ser o suficiente, né? Você simplesmente decepcionar o espectador. Ainda que seja só um vulto, né? Às vezes não vai ser suficiente mesmo assim. Deixa na imaginação. Mas eu percebo, por exemplo, um detalhe simples, assim. Os artefatos que eles vão utilizar, né? Quando você chega no cemitério, por exemplo, você tem as pedras organizadas. Depois você tem um bosque ali, uma parte do bosque em que você tem os gravetos organizados, pendurados como se fossem enfeites de Natal. Principalmente esses que teoricamente já estavam na floresta, eles dão uma sensação clara de que aquilo ali é muito recente.
né? Você olha aquilo e fala, cara, aquilo ali é muito recente. Não só muito recente, como parece ter sido feito por pessoas, assim. Parece muito humano. Aquela organização dos galhos, aquela organização das pedras, assim. Não tem um envelhecimento absurdo das pedras. Os galhos de uma forma um tanto estranha, muito foda. Não tem. Parece uma coisa mais amadora mesmo. Que foi feita para solucionar uma gravação de 7 dias. Só que quando você pensa na ambiguidade, funciona. Né? Porque pode ser a bruxa, pode ser o que for, pode ser um grupo de pessoas que organizaram aquele cemitério da maneira como eles quiseram para aterrorizar os turistas. Então, assim, o legal da ambiguidade, a gente falou muito disso em Jogos Mortais, ela acaba abarcando problemas e erros, assim, né, naturalmente. Porque você vai encontrar sua solução, fica uma coisa meio ambígua que funciona, meio nebulosa. Então, assim, eu acho que essa ambiguidade buscada pelos diretores, que foi alcançada também por conta da nossa, né, sorte e causalidade, é muito importante pro filme. Cara, o filme é sobre ambiguidade até o seu final. A resolução dele é completamente ambígua. Não tem como ser mais ambíguo, né? O final de A Bruxa de Blair. Então, assim, fantástico. É o que faz o filme funcionar tão bem. Né? Na prática, ele acaba não tendo uma conclusão, né? Eu tava dando uma lida aqui num artigo de um cara chamado Noel Carroll, que é um filósofo americano que fala bastante sobre arte e tal. E ele fala muito sobre... Ele gosta bastante de filme de terror e tal. E ele estabelece uma estrutura clássica de filme de terror, né? Que ele chama de enredo de acontecimento complexo. Né? Então ele define 4 pontos importantes no desenrolar do enredo de filme de terror. O primeiro ponto é irrupção, que é o momento que você começa a achar que tem coisas sobrenaturais acontecendo e tal. Você está naquela dúvida ainda. Depois é o descobrimento, que você de fato descobre que está tendo alguma coisa sobrenatural, está tendo um monstro, alguma coisa assim. O momento da confirmação, que é quando você consegue convencer a sociedade ou outras pessoas que está tendo aquele momento. E o último momento, normalmente ao final do filme, é o confronto, né? Você vai lutar contra aquele mal, vai ganhar ou perder. E Bruxa de Blair é um filme raro, porque ele só tem o primeiro momento. Ele só tem o momento da irrupção. A todo momento você tá só desconfiando e tentando colher provas do sobrenatural. E isso faz com que a gente nunca tenha uma conclusão dessa história. Né? A gente sempre fica com essa dúvida, assim, de fato tá acontecendo, de fato não tá acontecendo. Né? Eles vão encontrar a bruxa, não vão encontrar a bruxa. E você, no final, você não vai encontrar a bruxa. Né? Agora, isso é muito arriscado, né? Porque você quebra uma estrutura muito clássica de filme de terror e você não responde a todas as perguntas que você criou ao longo do filme. Que o enredo normalmente é feito dessa forma, né? Você cria perguntas e vai respondendo ele ao longo do próprio roteiro. Você não responde nenhuma. Então, esse filme ter feito tanto sucesso porque ele é muito ousado, né? Porque é um filme, assim, pouquíssimos filmes de Hollywood ousariam fazer um enredo dessa forma, né? Fazer um roteiro trabalhado dessa forma. E aí tá aí a ambiguidade que você colocou. Se não tivesse isso, se ele tivesse dado alguma explicação, acabaria com essa ambiguidade e acabaria com toda a mítica em cima do filme, né? Ele já chega com essa mítica e essa mítica não é quebrada, né? Só depois de muito tempo. Sim. Mas esse filme ele era mais cru do que de fato ele foi exibido. Porque, por exemplo, a cena final, né? Tá ali, você tem toda aquela resolução visual da cena, mas boa parte do público nas exibições iniciais não estava compreendendo de fato, estava em aberto demais. E aí eles criam algumas tomadas, aquelas tomadas de entrevista, né, do documentário, para saber, né, a opinião das pessoas. E aí surge aquela explicação de deixar uma criança em pé no canto, enquanto a outra estava sendo assassinada pela bruxa. Essa não estava, né, inicialmente, né? Então isso é para... Ainda que eu concordo contigo, ele filme é muito cru, ele não dá muita informação, mas ele te deu essa informação essencial, que a gente não sabe que é essencial lá naquela parte, né? Pra lá no final, essa resolução visual, você ter algum ponto de conexão. Sim, né? você tem que ter alguma recompensa. Tipo exato, algum tipo de recompensa. É isso. Mas é tão subjetivo, cara. É muito subjetivo. Pode não ser nada do que o cara contou. Podiam ser crianças brincando. Ele te conta 3 ou 4 histórias, cara, diferentes. Sim, tem a história da Bruxa de Blair, tem a cara do assassino, tem a mulher que foi puxada pra água, tem várias histórias diferentes. E eu acho isso maneiro porque ela, como tá num flow de documentário, né? E faz todo sentido, né? O que eles estavam fazendo? Eles primeiro chegam na cidade, onde tem a mítica, e depois eles vão pro bosque. Então, chegou na cidade, vamos ver o que as pessoas da cidade têm a falar sobre isso. E, isso num roteiro de documentário é maneiro, sabe? Seria faz sentido, né? O padrão, né? Poxa, o som faz sentido. Né? Então,
ainda encaixa muito bem no roteiro do filme, então, sabe? Mas é isso que eu tava tentando falar. Eu acho que são soluções que é pra você fechar alguns buracos, mas que elas não podem soar como um esparadrapo, né? Ela tem que parecer que ela é essencial pro filme, que ela foi concebida no início, no princípio de tudo. E muitas vezes não é, porque a solução é tão boa. E você comentou, Rodrigo, sobre a gente procurar pistas no VHS, né? Lá nas imagens distorcidas do VHS, e é engraçado, porque, de fato, o VHS ele tem um ruído, né, que é o jitter, né? Que é um ruído de movimento. O VHS é péssimo para movimento, né? Então ele faz distorce tudo. E, cara, isso cria um mistério, sabe? Um mistério em cima de tudo. Porque quando ela... Cara, começa o filme e ela fala da pedra, a pedra de alguma coisa, né? Que ela aponta a pedra. Aquela é pedra. Eu tô olhando aquela tela e falo, cara, onde é que tá essa pedra? Sabe? E isso aqui é estranho. Porque você fica assim, cara, é tão confuso, sabe? Tipo, que ela tá falando um negócio que tá ali. O chão é cheio de folha. Né? E aí mexe, nossa. você cria a movimentação de, sei lá, centenas de folhas no chão. Nossa, é uma agonia hoje. Isso é uma agonia, viu? Vocês mencionaram, por exemplo, a questão do tubarão, né? A gente falou muito sobre isso no episódio de Nope, né? 42. Episódio 42, o Fábio conferiu aqui. Em que tem a questão de você ter um monstro, mas você acaba omitindo muito ele para que você gere essa tensão, para que você gere essa subjetividade, né? Vale ressaltar uma coisa importante, né? A grande sacada de omitir mais o tubarão em Tubarão, né, foi da montadora, que é a Verna Fields, né, que era genial, e ela percebe que não só o tubarão ele não tá funcionando tão bem, ele tá muito artificial, como tá diminuindo muito o impacto de quando ele de fato surge, né, como um grande monstro adversário e, né, devastador. E ela vai omitindo esse tubarão. Só que quando você omite o monstro, você de alguma maneira você tem que representá-lo então, né, porque senão ele não tá no ambiente nunca, né, e aí ele não vai gerar terror de maneira nenhuma. Então, em Tubarão, né, tem as clássicas maneiras, como, obviamente, a trilha sonora, né, o tum-dum-dum, esse tum-dum-dum-dum, ele já faz com que vocês... Barbatana, né? A barbatana, que o Tubarão facilita muito essa questão da barbatana, né, porque é irado já a barbatana. Imagina se fosse um rabinho, né, não seria tão legal. E você tem, por exemplo, das boias, que é genial, né, você usa as boias, né. Ah, sim, das boias, Genial, caraca, genial. verdade, As boias, pra mim, é a grande genial sacada, demais. né. Você tem os arpões estão conectados a essas boias, quando você acerta o tubarão fica preso nessas boias. Então ele é tão forte que ele consegue mergulhar e afundar as boias. Só que em dado momento, quando ele tá voltando pra superfície, as boias chegam primeiro. Olha que coisa genial. Ele tá representando o monstro, né? Então ele tá anunciando pro espectador que o monstro tá próximo. A Bruxa de Blair é engraçado porque não é muito trabalhada essa ideia de ela ser representada. É a própria escuridão e tal. Só que de alguma forma eles fazem de uma maneira meio indireta, o que eu acho muito legal. Por exemplo, na minha cabeça, assim, eles vão te sugerindo figuras, sabe? Personificações do que poderia ser essa bruxa dentro da nossa mitologia, dentro da nossa cultura do que é uma bruxa. Eu acho até, por exemplo, como a Heather é apresentada, me dá uma ideia de uma bruxa moderna, sabe? Uma coisa mais gótica, assim, né? Isso me chamou muito a atenção, porque o cenário tem muitos elementos. Sempre tem uns elementos estranhos no cenário. E eu fui pesquisar essa parada e eu vi um vídeo de um cara, ele só conseguiu fazer o primeiro, acho que ele tomou um strike lá, mas o americano, ele fez o primeiro vídeo destrinchando o início do filme, e ele vai colocando muito como de alguma maneira, essas bruxas estão presentes, né? Então, por exemplo, uma muito óbvia, né? Aquela senhora da Bíblia no braço, né? Aquela velha que tá próxima do bosque. Aquilo é uma visualização nossa do que seria uma bruxa clássica, vamos dizer assim, né? Ele vai usar, por exemplo, um outro senhor, assim, pra usar essa velhice pra traçar pra gente um perfil do que poderia ser essa bruxa. E, obviamente, ele vai usar os galhos, os troncos, porque dão uma sensação, muitas vezes, de algo vivo, de algo se movimentando com o vento. Então, você tá procurando, a gente tá em alerta procurando a bruxa, e no fundo ela pode estar ali, mas é um graveto, é um tronco. Então, assim, ele usa esse cenário, ele usa essas ideias, essa mitologia em volta, pra sugerir na nossa mente, né, o que seria essa bruxa, o que poderia ser. Então, ela tá presente subjetivamente, claro, no texto também. Então, assim, eu acho bem interessante, cara, é bem foda, é bem foda. O bosque é muito bem usado, ainda que seja meio aleatório, porque são os atores filmando aleatoriamente, mas eu acho que é a escuridão, né? Como é que é? O Gabriel dizia muito, é o deus das lacunas, seria a bruxa das lacunas, né? É o monstro das lacunas, né? Rodrigo, ainda que todo esse ruído que o filme apresenta, né, por conta do problema do jitter no VHS, ainda que tenha
isso contribua pro filme, né? Contribua pra gente ficar procurando esse monstro nas lacunas, isso cria também um problema, né? Porque teve gente passando mal no cinema, né? Por conta de tanto ruído na tela, tanto balançar da câmera, né? Isso daí A galera não bizarro. tava acostumada ainda, né? Porque isso vai ficar alucinante depois, né? A gente tá comentando sobre um filme found footage, a gente acabou não falando muito sobre o que seria isso, né? Esse movimento. A gente falou só do... beleza. A galera meio que entende, né? O pessoal do meio conhece, né? Mas é uma ideia de um filme que você achou uma fita, achou um VHS, né? Perdido e tal, e ele tem um conteúdo, e esse conteúdo é aterrorizante, né? Esse conteúdo seria um conteúdo real e cria isso. Mas eu acho engraçado que nesse filme o conteúdo é editado com 2 câmeras. E isso na época, quando eu assisti lá sei lá, nos anos 2000, início dos anos 2000, ou 99 mesmo, nem lembro mais quando é que eu assisti esse filme, eu não me liguei nisso, sabe? Mas hoje eu vendo assim, eu falo, caraca, me passa uma ideia de tipo, me tira um pouquinho desse realismo, a ideia de que alguém montou esse filme, porque aquilo não tem como mais ser sequencial, porque agora você tem 2 câmeras trabalhando ao mesmo tempo, né? Tem um VHS, uma câmera que é uma VHS, e tem uma 16mm, né? Os diretores vendiam isso, né? Os diretores vendiam que eles tinham editado isso, eles tinham achado esse material editado, né? A história contada é essa, mas acho que, posso estar errado, mas acho que as 2 câmeras, elas resolvem um problema, que é, primeiro, a câmera, a nossa handcam, aquela comum, aquela que nos transporta pro filme como se fosse possível aquela história acontecer conosco, ela não conseguiria filmar de noite. E boa parte do filme tem essa imersão à noite. E a outra câmera, 16mm, que é preta e branca, à noite ela resolve um problema grande, que é a ideia da gente poder tentar fazer essa investigação também do que está aparecendo, do que não está aparecendo, dentro desse novo contexto. E tem também uma questão narrativa, né? Eles precisam terminar a história em X dias, porque eles precisam devolver a câmera, eles precisam devolver o material. Também cria um dinamismo, né? Sobretudo para cena final, eu acho que a ideia das 2 câmeras, ela resolve a ideia de que você tem 2 personagens em espaços diferentes e que pro final aquilo é necessário. Então, não sei se... No meu caso, como eu tava dentro dessa perspectiva que o Caio colocou, né, de que a ideia é que os diretores acharam e compilaram essas informações, né, recortaram essa história, não me incomoda, não me tira do filme de forma alguma. E pensando racionalmente, eu acho que ela resolve esse problema. Tem mais um detalhe, Daniel, que os 2 câmeras cria, que é também a 16mm não grava áudio. Tem mais essa característica. É uma câmera que não grava áudio. Então, o áudio que a gente escuta é da outra câmera. E aí, elas meio que se complementam e cria também uma coisa meio estranha, porque você ouve uma coisa que você não tá vendo, sabe? Em alguns momentos e tal. Isso é meio creepy, assim. E aí fica uma dica também pra quem não ouviu esse filme e vai ver depois de ouvir o episódio, indicaria você ouvir com o melhor sistema de som possível, botar o som mais alto, porque eu me peguei fazendo isso, cara, aqui em casa. Eles ficam na dúvida do que eles estão ouvindo, justamente pelo que você colocou, né? A câmera é em preto e branco, eles estão ouvindo alguma coisa, só que não parece que tá ali sendo registrado. Cara, eu fui até o meu home theater, liguei o home theater, porque não tava no home theater, botei o volume pra ver se eu conseguia ouvir o que os caras estavam ouvindo também, porque é angustiante, cara. A imagem não me revela o suficiente, então você fica tentando captar pelos outros sentidos e a informação não vem, cara. É terrível, é angustiante. Eu me senti realmente imerso. Acho que a câmera, além disso, ela tem uma função narrativa importante. Porque a câmera em Bruxa de Blair, muitas vezes a gente fala que ela é uma câmera subjetiva, né? Ou seja, é aquela câmera que tá vendo a visão do personagem. E no momento que você coloca uma câmera profissional 16mm no cinema, você quebra muito essa noção de realidade, né? E tanto que o filme trabalha isso, né? Ela tem momentos específicos que ela pega a câmera de cinema, né? E ela quer gravar, não, filma aqui, filma ali, né? Detalhes específicos, porque vai ficar muito mais bonito naquela câmera. É aquilo que vai pro material original, né? E se você tivesse só aquela câmera ali, você, muitas vezes, a suspensão de descrença não ia funcionar tão bem, né? Porque você tá no momento tenso, você vai usar uma câmera tão pesada e tão difícil de manusear para filmar aquilo. Por exemplo, o Holocausto Canibal sofre um pouco disso, porque tudo no Holocausto Canibal é filmado através da câmera profissional do cinema. Eu acho que no momento que você coloca uma handcam ali, que era uma câmera que todo mundo tinha, né? Que todo mundo tinha acesso,
você dá uma veracidade maior para aqueles momentos que não estão filmados naqueles momentos de descontração, aqueles momentos que eles estão conversando, que eles estão brigando. Então isso acaba dando um peso muito... E uma câmera que consegue filmar 1h30, sim, sabe? Porque sim. A 16mm você não ia filmar tanto tempo assim, né? No começo eles têm até um problema real com a câmera de 16mm, aquele diálogo que eles têm sobre metro e pé, é um problema real, era o ator falando aquilo. Né? Então, no momento que você coloca a handcam ali, remete muito àquelas coisas que a gente via na época era o documentário sobre o clipe, ou o documentário de filme mesmo. Muitas vezes o documentário de filme era gravado com uma câmera ruinzinha, assim, né? Então, essa noção de realidade acaba aumentando muito mais, né? Com essas duas câmeras. Os diretores, eles mencionam uma parada que eu concordo demais, assim. Eles falam que a ideia parte da vontade de fazer algo que lembre aqueles documentários sobre coisas, sabe, tipo documentários jornalísticos mesmo, que passavam, né, em jornais e tal. ET Bilu, sei lá, tipo, e eles dizendo que pra eles, documentários sobre coisas bizarras ou acontecimentos muito bizarros e tal, são muito mais aterrorizantes do que qualquer filme que eles já tenham assistido. E cara, eu vou te falar que tudo que mais me assustou na minha vida tem a ver com esses documentários. É o documentário do Autópsia do ET, no Fantástico, me deixou aterrorizado por anos com esse troço, sabe? Então, assim, é engraçado porque de fato a ideia do documental, a ideia do real, né? É foda. E eu acho que ainda cria, assim, aí você vê como é que são as coisas. Eles vão dando essas soluções e vai criando, são tão boas, assim, que vão criando até umas camadinhas pro filme, né? A gente tava falando, esse lance do final, de que você tem a câmera preta e branca, né, a 16mm, ela é a visão da Heather, enquanto que a câmera handcam, né, a normal, pequenininha, ela é a visão do Mike, para você poder se situar como espectador, para você conseguir entender, né, a espacialidade da parada e como cada um tá se movimentando. Não só é muito foda, como gera também essa sutileza, né, de você pensar, pô, a visão da Heather, essa é a visão do preto e branco, é a visão do artístico, né, é uma visão mais elegante, né, uma filmagem mais elegante, né, ainda que esteja desesperada com a câmera muito mais pesada, né, enquanto que a do Mike é a visão mais crua, mais amadora, mais documental, né, mas é colorida, é que grava áudio. Então, assim, é engraçado como vai criando umas camadinhas, essas escolhas que muitas vezes podem não ser necessariamente conscientes, né, foda, cara, vai funcionando. E tem até uma brincadeira disso, assim, no filme, né? O que é mostrar a veracidade da coisa? O que é mostrar a realidade? Tem um diálogo, que eu acho até um diálogo meio forçadinho, ruim, mas que é forçado, mas que é legal, né? Que ela fala que ela prefere ver tudo pela câmera, porque é muito melhor, né? Muito mais... É mais fácil ver pela câmera, né? Tem um filtro ali, né? A handcam é mais crua, real. É verdade. É muito foda. Uma parada engraçada é esse negócio de como eles estavam, no fundo, eles estavam meio que improvisando, né? Eles estavam vivendo também aquela situação, os atores. Eu lembro que, revendo o filme agora, eu não lembrava disso, né? Aí tô assistindo o filme e eu tô falando, os diálogos tão críveis, tão legais, assim, sabe? Chega até aqueles diálogos meio rotineiros, assim, bobos, assim, que são naturais e tal. Tá bom, tá legal, beleza. Aí tinha coisa que não funcionava pra mim. Aí quando você vai ler que, de fato, eles estavam vivendo aquela experiência de alguma forma, né? E a improvisação tava vindo de forma tão natural que tava começando até a ficar sério, né? Teve até briga séria, né? No set de filmagem. Você começa a pensar, porra, na verdade o bagulho é tão natural, muitas vezes, que você até estranha, né? Tipo assim, tem um ponto que você fala, cara, tá tão natural que não parece cinema, não parece natural. Eu vou te falar que várias vezes eu fiquei assim, cara, esses caras atuam muito bem, né? Caraca, é impressionante, né? Tá até meio ruim, tá tão bom que tá ruim. Tá demais, né? Deu a volta, né? Deu a volta. Não, isso era uma fala, cara, do Hitchcock dizia isso, né? O Hitchcock dizia que odiava construir os roteiros dele a partir de casos reais, porque a realidade, ela é tão absurda que ela parece fake, que ela parece uma grande mentira. Então ele prefere o romance, ele prefere pegar um livro, porque é melhor. Caralho, sabe? Isso é muito lindo. É muito foda, muito foda. Mas eu senti isso real, eu falei, cara, eu acho que eles estão exagerando nessa naturalidade aí, cara, sei lá, tô estranhando. E eu tinha comentado sobre o creep que faz o efeito das duas câmeras, uma pegar o áudio, outra não. Cara, a cena que eles estão entrando na casa da bruxa é muito foda, porque é a visão da Heather. Vendo lá na frente o Mike entrando e o som que você ouve é dos passos do Mike. E isso é muito estranho. Você não ouve os passos da Heather, mas você ouve os passos do Mike. E isso cria uma estranheza pra cena, sabe? E é um detalhe tão bobo, sabe? Que você fala, caraca,
Sabe, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? É muito doido. Cara, isso rola na cena que eles estão fugindo também, né? Porque o som não tá vindo da câmera que ela tá filmando, né? Pô, essa dissonância é muito boa. E, cara, assim, eu não queria puxar exatamente o final, mas eu vou falar só da casa. Eu acho genial. Eu acho genial a casa. Porque, assim, você, durante 1 hora de filme, você tá no bosque. O bosque, ele é repetitivo. Ainda que seja um cenário bem fantástico, né? É o bosque da bruxa, é o bosque da Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria. O bosque tem essa conotação, ainda mais esse tipo de bosque, né? Ele é repetitivo, né? Então você vai se habituando a ele, aquele cenário, você vai procurando a bruxa naquela escuridão, nos galhos e tal, não sei o quê. E aí, do nada, você encontra uma casa. O que eu acho genial é que eles não estão procurando a casa. Não estão. É como se fosse o azar do destino, ou então foi tudo, sei lá, eles estão sendo empurrados pra lá. Não importa. Eles se deparam com aquela casa. Do nada, uma casa, uma coisa muito humana, uma parada suspensa no bosque. E aí muda muito o cenário. O cenário vira outro, completamente diferente. O que eu acho mais sensacional é que dentro da casa, o bosque fica mais aterrador pra mim, sabe? Tipo assim, da janela, daquelas frestas e tal. Então, assim, é muito legal essa mudança de cenário. Ela cria um final mais espetacular. Parece mais específico, mais especial, sabe? Tipo, em 1 hora a gente tem um cenário que ele troca pro final, pro grande final, vamos dizer assim. Ainda que seja muito rápido, né? Eu acho a escolha sensacional. E aí, quando você vê a casa, você tem uma estranheza momentânea. Que porra de casa é essa? E aí você linka com tudo que você viu lá no início, que depois de 1 hora você não tá nem lembrando, né? Nessa busca incessante pela bruxa, tu não lembra mais de porra nenhuma. E aí você fala, deve ser a casa da porra do assassino, cara, será que é a casa do assassino? Aí você vê as mãozinhas e as peças vão se encaixando e você fala, caralho, eles tropeçaram na casa do assassino. Cara, maneiro, como o filme vai deixando você construir o terror, construir as informações, criando uma tensão maior. E acho legal que a repetição do bosque, ela tá no roteiro, né? Quando a casa chega, beleza, é essa mudança que realmente cria esse impacto absurdo. Mas é interessante que eles conseguem manter um roteiro muito foda. Sabe, cara, esses pontos de virada desse roteiro são muito bem marcados, assim, as discussões, assim, o que vai criando os pontos de virada, caraca, é muito bem marcado. E no bosque, sabe, numa coisa repetitiva que é você estar perdido, que é, caraca, os conflitos entre eles. Então, tipo, ainda que seja repetitivo ali em termos de cenário, em termos de busca pela bruxa, ele é muito dinâmico pelo que os personagens estão passando, Parece né? uma prisão também. Parece uma prisão, né? Um labirinto. Né? Porra, bizarro. Eu tinha até anotado aqui que, porra, essa construção desse ponto de virada do roteiro, que o roteiro apresenta, que é do garoto que jogou o mapa no Rio. Caraca, é muito foda, porque eu fiquei assim, caraca, a menina que ela tá guiando o grupo, ela não usa mapa no início dizendo, eu sei onde eu tô indo. Aí depois ela afirma uma estimativa de tempo e ela erra, o que cria desconfiança. Depois ela passa a usar um mapa. Então parece que ela estava de fato confundindo eles. E aí você começa a questionar esse personagem, né? Quando eles se perdem, o personagem tá com o mapa no Rio. E você fala, caraca, tudo bem ele ter tacado o mapa no Rio. Assim, em algum momento até faz sentido, sabe? Tipo, ele tá puto com isso, ele tá com o mapa no Rio. Mas essa confusão entre eles é muito foda. E essa virada dos personagens entre eles é muito foda. Esse lance do mapa, só pra dar uma informação, existia a ideia de que o mapa ia sumir. Ia ter essa desconfiança entre eles, né? E em determinado momento o Mike, ele recebe um papelzinho da direção falando, ó, foi você que sumiu com o mapa. Foi você que... E aí ele precisa verbalizar isso em algum momento, né? Ele precisa... E aí, cara, tem toda aquela reação genuína, né? Como a gente já abordou aqui. O que me surpreendeu muito nesse filme também, problematizando também a questão da atuação, eu fiquei muito num dilema, que é esse que a gente tá abordando, que é a ideia de que, pô, eles de fato fizeram toda uma pesquisa e fizeram um trabalho de atuação com base na pesquisa, ou isso tudo tá absolutamente colocado em cima de um improviso. Tem uma cena que depois que o Josh ele é raptado, some, né, enfim, o Mike ele tá fazendo um movimento repetitivo, assim, que a gente inclusive, talvez a Atividade Paranormal tenha aqui feito uma homenagem, né, porque o personagem lá também faz esse movimento lá em Atividade Paranormal. Né? Repetitivo pra frente e pra trás. E aí a Heather vai também e faz o mesmo movimento, né? Senta do lado dele e faz o mesmo movimento. E é um movimento de quem passa por transtorno obsessivo compulsivo, né? Então
assim, me veio muito uma ideia de, caraca, esses caras pesquisaram sobre que tipo de questões psicológicas uma pessoa que vai se colocar nessa situação vai passar, ou, caraca, será que aquilo ali foi genuíno mesmo, sabe? E esse limiar torna o filme mais essa mítica também, né? Contribui pra essa mítica. Pô, será que isso é verdade mesmo? Será que não é? Será que eles estavam Será pirando? que eles estavam pirando de fato, sabe? Porque, bizarro, cara, isso é é um... Assim, não sei se vocês já viram alguém fazendo esse movimento presencialmente, mas é algo realmente muito perturbador. E, cara, ver os dois fazendo esse movimento ali, cara, eu falei, caraca, me colocou num lugar muito ruim, assim. Eu falei, caraca, será que é genuíno? Será que a direção desse filme conseguiu colocar esses caras numa situação tal que, porra, de fato eles chegaram nessa situação, ou, porra, eles pesquisaram pra isso e beleza, sabe? Eu acho que é aquilo. Hoje, realmente, isso seria muito problematizado, cara. Acho que isso só soma aquela ideia de que esse filme não seria realizado hoje, não só por uma questão técnica, mas por uma série de dilemas morais, talvez. Acho que a coisa não do jeito que foi realizado, não né? seria da forma como foi. Eu acho que não à toa que esse filme gastou mais que o dobro na pós-produção do que da produção propriamente dita, né? Teve todo um trabalho de seleção desses momentos, eles tinham 20 horas. Então teve todo um trabalho de seleção desses momentos específicos, de construção, de montagem da história. Então, assim, eu acho que é uma mistura disso, né? Parte foi realmente da improvisação dos atores, mas eles estavam vivenciando muito aquilo ali, né? E bem ou mal, quando a gente está vivenciando, o corpo naturalmente, o corpo né? fala, né? O corpo demonstra isso. Então, ter esse trabalho de pensar esses momentos específicos e montar de uma forma que faça sentido, mesmo quando não faz muito sentido, mas que faça algum sentido, que tá contando uma história legal, que tá conseguindo pegar esses melhores momentos, foi muito importante pra esse filme, né? Não só pra esse trabalho de montagem e edição, como muito esse trabalho de sonorização mesmo, como o Rodrigo falou aí. Porque boa parte do filme é contado no extracampo, né? Boa parte do filme você não tá vendo nada, não tem nada na tela. Uma das cenas mais aterrorizantes do filme na barraca, cara, é um borrão preto na tela, que fica mexendo, né, partes brancas e você ouvindo os barulhos, né? E essa recomendação que o Daniel deu de ouvir é importantíssima justamente por isso, né? De ver num bom equipamento de som. Né? Engraçado, né? Eu não consigo ouvir nada direito dos barulhos que eles falavam, não sei o que. É por causa também. disso? Eu também não, cara. Eu ouvi bem, Eu vou te falar que eu terminei o filme meio assim, cara, se fosse hoje em dia, teria uma mixagem de som melhor, sabe? Sair meio puto. Depois eu na vi o cena orçamento dos caras, também é sacanagem cobrar uma mixagem melhor, né? Mas eu vou te dizer, isso também é parte da mística do negócio, cara. Você não sim, sabe... sim, eu acho que é. Você não sabe se você tá ouvindo mesmo direito, se você... Porque tem uma hora que a barraca fica claro. Tem barulho de pedra, barulho de bebê, barulho de coisa arrastando. Criança chorando. Criança chorando. Criança chorando é foda. Mas tu fica meio assim... Caraca, é isso Será mesmo que que é eu tô isso mesmo? ouvindo? É isso que eu não tô... Eu vi com um fone bom, assim, então dava pra ouvir bem claramente as coisas, né? Mas ainda assim, às vezes, lá no fundo, você... Caraca, calma aí. Isso é passo? Esse passo é deles? É foda. E às vezes você... Caraca, calma aí. Tem 3 passos, mas só tem mais 2 de um. pessoas. e tal. Isso é parte dessa mística, né? Não, teve uma hora que passou na minha cabeça, tipo assim, porra, é só um grupo de baderneiro zoando, não vão nem entrar na porra da cabana, tá claro isso, porque eles estão só sacaneando. Essa é a parada. Aí vem a cena que pra mim é fantástica da Heather recebendo, né, o embrulho de gravetos, né, com alguns pedaços do Josh, provavelmente. Aquilo ali é foda, porque assim, eu acho muito interessante, a ambiguidade, ela vai levar o seu medo pra alguns espaços. Você pode estar com medo da escuridão e do que é essa bruxa, dessa influência, deles estarem enlouquecendo e tal, mas ainda que você ignore essa parte sobrenatural, tipo, foda-se, bruxo o quê? Não importa, não se envolva com isso, você pode se envolver pelo lado real da coisa. Então, tipo assim, cara, se for um grupo, ainda que seja um grupo de pessoas, os vivos muitas vezes são muito mais perigosos do que os mortos, né não? Então, assim, isso te... Pra mim sempre. pra muita gente sempre, né? Então, Pra assim, boa parte das pessoas. exatamente. Então, assim, isso leva você para um outro tipo de terror, que é estabelecido quando ela recebe, né, o embrulho do graveto. Então é foda, porque quando você vê, ali ficou concreto, sabe? Há alguém real fazendo mal a parada, sabe? Tipo assim, Nem eu acho isso é foda. concreto, porque, porra, tu fica assim, cara, será que foi o Josh que fez isso?
Será que foi ela mesma que fez isso? Eu concordo com você que não é concreto. Eu digo concreto do causador daquilo. Mas é concreto em termos de materialidade. Alguém está fazendo alguma material coisa ali, né? Sim, Há uma intervenção humana. Mas ainda assim, você nunca chega naquelas etapas do roteiro, você nunca chega na etapa do descobrimento. Não, em momento não. nenhum você tem certeza absoluta que aquilo ali quem fez foi a bruxa. Não, concordo total. Que é um grupo, que é o Josh. Concordo total. E assim, a gente pode estar falando de pessoas que estão querendo inventar um documentário. O Holocausto Canibal, por exemplo, é isso. A galera tá inventando um documentário. Enfim, tem outras questões lá envolvendo, mas a galera tá inventando muita coisa que tá ali. E o filme brinca muito com isso, né? Com o que é verdade, o que não é verdade, né? Essa dicotomia o tempo todo que você colocou, essa ambiguidade o tempo todo, ela tá presente não só na história, mas como nos próprios personagens, né? Você fica, mas será que eles querem gravar uma coisa sensacional? Será que não são eles que estão produzindo essa coisa sensacional, né? São muitas possibilidades. Existe uma versão que, na verdade, ganhou quórum depois, né? Que o filme foi divulgado, né? Largamente. É que o Josh e o Mike tá levando a Heather pro bosque pra assassiná-la. Então existe aí uma série de outras versões sobre o que pode ter acontecido ou não. O que eu achei curioso foi que o Rodrigo falou assim, o medo te leva pra alguns lugares, né? A reação da Heather ao ver o embrulho é jogar ele pra longe, né? Ele joga, não quero isso daqui, tira isso daqui. Só que ela deveria abrir o embrulho, né? Então ela recebe uma informação da direção depois, você precisa abrir o pacote, Então ela não sabe o que tem dentro do pacote, sabe? Então esse tipo de intervenção que a direção teve que alinhar. Então nem sempre o trajeto tava, né? Nem sempre o filme tava no caminho correto. Houveram alguns ajustes. Imagina se você é um ator e no meio você começa a se questionar. Estou gravando um filme ou isso está acontecendo de verdade? E na boa, foram 8 dias no meio do mato com pouca... Eles foram cada vez mais racionando a comida. Isso aí realmente é foda. Eles falam que não, que nunca sentiram medo real, que eles estavam o tempo todo... Que eles às vezes ficavam de saco cheio e ficavam irritados. Porque, estavam dormindo e aí começava o pessoal sacudir a barraca. Eu imagino que seja isso. Eu imagino que seja isso. Tem que levantar aqui. Mas olha só, a gente tá numa posição confortável. Vamos pegar um exemplo recente? Uma participante do Big Brother... Ela simplesmente, né, teve um surto. Achou que todo mundo achou que todos os outros né? estavam atuando por causa de uma imersão. Meu ponto é esse, né? A gente não sabe até que ponto essa imersão é eficaz o suficiente. Como eu te falei, cara, a reação dos personagens naquele momento repetitivo, eu falei, caraca, é genuíno ou não é? Porque, e assim, ao ponto de criar em mim essa dúvida é porque a mítica funciona, né? O processo Mas funciona. A mítica, amigão. Mas assim, mas o meu ponto nem era necessariamente esse, assim. Eu acho que o filme ele toma uma decisão muito audaciosa e arriscada. Não sei nem se teve consciência disso. Que assim, quando eles chegam no bosque e eles chegam no cemitério, beleza. Tem as pedras lá como se fossem túmulos e tal. Maneiro, irado, show. Parece que tá lá há muito tempo. Não parece. Viu? Parece que foi organizado ali pelo diretor, mas tudo bem. Mas dá aquela sensação de que tá ali há muito tempo. Só que quando eles saem da cabana e encontram as pedras ali na frente da cabana, ali você tem um ato humano. Ali eles saem do sobrenatural obrigatoriamente. Aí o sobrenatural ele passa a ser uma coisa ou subjetiva, vamos dizer assim, coadjuvante, no sentido de que a bruxa está enlouquecendo talvez um dos participantes, e aí ele fez tudo isso de noite e tal, ou essa bruxa ela tem uma forma material. Então é um passo perigoso para você gerar uma certa desconexão. E aí, quando você oferece o embrulho, é mais um passo nessa direção. É um ato material humano. Então, assim, eu acho que são escolhas interessantes porque mantém uma ambiguidade, mas começa a ficar uma coisa assim... A bruxa tá se transformando em outra coisa. Não é algo tão etéreo, não é algo tão... A neblina do bosque, não é simplesmente isso, né? Mas tem uma coisa, Rodrigo, é o elemento do horror, né? Então, quando ela abre o embrulho, vem pela primeira vez no filme o elemento do horror, exatamente. De fato.
Exatamente. Né? Aparece lá alguma coisa com sangue e tal. E isso coloca você no lugar do filme de terror. É, né? eu te falo até que assim, eu não tava tão conectado com o filme, vendo agora, e isso me colocou de novo no filme. Tipo assim, caraca, tem perigo, sabe? Eles estão real... Porque teve momentos da bagunça ao redor da cabana, eu falei, pô, pra mim tá parecendo arruaceiros mesmo. Estão querendo só atrapalhar o sono da galera, sabe? Tipo assim, porra, estão levando até criança pra chorar, pra bagunçar e depois vão embora, relaxa. Né? Que trabalho, meu Aí irmão. abre a mochila, joga a mochila, as coisas pra cima, bota uma gosma azul, pô, tá foda-se, né? Uma moeba azul pra... Que é outro elemento também, né? A gosma também é um elemento desse. É um elementozinho. Esse filme é a prova de que com os elementos certos, com o contexto certo, qualquer coisa vira verdade, né? Você consegue convencer as pessoas de que algo é verdade. E é curioso, né? A gente falou isso lá no comecinho do programa, é curioso que a gente acha que a gente já superou isso, né? A gente acha que isso aconteceu porque naquele momento a gente era muito inocente com a internet, né? Porque a gente acreditava facilmente nas coisas, né? E a gente, curiosamente, vê que a coisa hoje não é exatamente assim, dessa forma, né? Tá piorando, né? Tá justamente piorando, né? Eu acho que lá atrás, lá em 99, essa toda mítica criada em torno desse filme está pousada na ideia de que existe acesso à informação, mas esse acesso ele é limitado. A gente tem que entender que, beleza, nós estamos numa metrópole, a gente tem muito acesso à internet, mas nem todo mundo que está no Brasil, quanto mais em outros locais, não tem esse acesso. Hoje, a perspectiva dentro da minha visão ela é um pouco diferente. Acho que a gente tem muito acesso. Acesso não é o problema, é a quantidade de informação. O volume de informação é tão grande que você não filtra mais. Então, talvez o efeito seja o mesmo, mas eu acho que a causa ela é um pouco diferente. Talvez por isso, mais uma vez eu reforço, esse filme não seria possível hoje, porque acesso à informação dele, a gente teria muitas informações sobre ele, né? Aí sim, ponderar o que é verdade e o que não é, seria papel de cada um, que a gente não vem fazendo, concordo com você. E nos coloca na mesma situação, né? De ficar, né, meio cego com relação ao que chega pra gente. Eu acho que tem uma questão, e que o filme chega a tratar isso rapidamente, assim, tem uma fala interessante da Heather, que ela fala assim, ninguém que se perde nos Estados Unidos hoje em dia. Not in this country. Not in this country. Eu acho que existe uma prepotência do ser humano, né? Que a gente acha que a gente já chegou no topo. Que a gente está no auge do nosso desenvolvimento tecnológico, que a gente sabe tudo, né? Que a gente consegue informação sobre tudo o tempo todo. E eu acho que a gente viveu esse momento várias vezes ao longo da humanidade e continua repetindo o mesmo erro. A gente acha que a gente sabe tudo sobre o nosso planeta e a gente não sabe nada, né? Tem muita coisa que a gente não sabe em vários níveis, né? Tanto em questões de física, química, parte do nosso planeta que a gente não conhece mesmo, né? Essa arrogância que a gente tem de achar que a gente sabe tudo e que a gente domina tudo. Então, quando a gente tá numa era, como o Daniel colocou bem, com tanta informação, com uma enxurrada tão grande de informação, a gente acha que nada que vai chegar pra gente vai enganar a gente, que a gente tá vacinado, porque a gente sabe, é fácil ter acesso à informação, é só olhar, né? E a gente é vacinado de que, não, se isso aqui tá chegando através do meio de informação X, é verídico, né? E é curioso porque esse filme passa isso porque na época era isso. Se esse filme, se existe um site dizendo que é verdade, se o jornal tá falando que é verdade, se o MDB na época falava que era verdade, os atores davam como falecidos no MDB. Então, se esses meios todos estão dizendo que é verdade, então é verdade. Eu sinto que a gente fica cada vez mais apto a receber esse tipo de informação sem contestar, justamente por isso, né? Porque a gente acha que a gente tem a capacidade hoje de discernir muito maior, né, do que o cara tinha de discernir lá na época que o Sherlock Holmes era verdade ou não. A gente acha que não, que a gente já superou isso, né? Que a gente consegue ver, é fácil ver quando é falso ou não. E a gente tá numa era, cara, de deepfake, de alterações que estão cada vez menos perceptíveis da realidade. E básicas, né? E básicas. E as pessoas acreditam em coisas absurdas, tipo terraplanismo. Eu não vou entrar. Ou que a Terra é oca. Eu não vou entrar nesse tipo, mérito, coisa né? absurda. E a gente tem um mundo à parte aí de pessoas que acreditam num mito, que poderia ser o mito da bruxa, mas por acaso
são outros mitos, né? Mitos políticos aí, que as pessoas acreditam fielmente nisso e se movimentam para isso. Por exemplo, a gente tem a questão do QAnon, né? Que é muito forte lá nos Estados Unidos e tal. E que, assim, é um negócio que é um mito. É um mito. Assim, ninguém tem prova robusta de nada disso. E existem pessoas que vivem uma vida em torno disso. Tem gente que já matou pessoas por causa disso, né? E a gente teve um filme recente que é um filme que fala sobre isso. E que, assim, factualmente, muita coisa do filme é contestada. E as pessoas recebem aquilo quase como um documentário. Qual filme? Só pra... Som da... Como é que é, Daniel? Daniel viu? Som da Liberdade. Som da Liberdade. Ah, Som da Liberdade. Né? E muita coisa ali é factualmente contestada. E as pessoas receberam aquilo quase como um documentário jornalístico, né? Sabe que isso reforça a frase do Hitchcock, né? A realidade é tão absurda, né? Que ela parece fake. Eu acho que a piada da coisa é assim... A gente imagina que em 99 a gente não tinha como confrontar essa verdade porque ela vinha das fontes que sempre geraram, entre aspas, a verdade pra gente. Então, década de 80, 70, 60, vinha de televisão, da rádio, do jornal. Acabou. Como é que você confronta essa verdade? É difícil, né, cara? Você vai ter que pegar a enciclopédia, ler, se informar, procurar várias fontes. Porra, difícil pra caralho você confrontar isso, então era dada como verdade. A gente imaginou que como a internet daria um acesso, né, a várias fontes para você poder finalmente buscar essa verdade de fato, a gente iria confrontar as informações e iria buscar a tal da verdade. Mas não, a gente continuou sem buscar, independente de ter acesso a essa porra ou não. Porque nós vivemos num mundo onde a ignorância ela é muito lucrativa e ela é incentivada. E tem um ponto além da ignorância ser valorizada e lucrativa. É lucrativa para quem explora e valorizada para quem é explorado, né? O idiota lá. Mas o grande ponto também é o seguinte, a Heather também é um bom exemplo para dizer o seguinte... A Heather, durante todo esse documentário, ela perde o controle e vai até ultrapassa os limites porque ela quer a exclusividade. Ela quer o acesso àquela informação que só ela tem. Ela quer filmar o único, o que ninguém tem. Que também tem a ver com isso que a gente está conversando. São os grupos exclusivos que têm as informações das grandes conspirações, né? Eu tenho uma verdade que você não tem. O meu grupo entende algo que você não entende. E muita coisa vai ser baseada nisso, né? Desde você ter o terraplanismo, que você vai ter toda uma organização de pessoas que vão se alimentando, retroalimentando, mas eles se sentem detentores de algo que você não tem, como a Heather teria se tivesse filmado de fato a bruxa. Não, terminou na porra da casa lá, provavelmente morta, sei lá, né? No final sempre é assim. Então, assim, eu acho que junta muito isso, né? É você ter essa ignorância sendo valorizada e sendo explorada lucrativamente, né? Então faz com que as pessoas realmente não vão, mesmo que tenham acesso a essa tal dessa informação, essa verdade, não vão buscar, mas também a ideia de que quando eu recebo essa informação vinda do meu par, sabe? Eu tenho algo que você não tem. Eu tenho uma verdade que você não tem. Isso é mais forte do que uma verdade agora no jornal. Do que a verdade agora na grande televisão, na grande mídia. É muito mais forte, é meu, é exclusividade, é o indivíduo, né? E a graça do found footage é isso, né? Porque você tá vendo uma coisa ali que pouca gente viu, uma coisa secreta ali, né? Isso vem muito daquela coisa do Snuff. Especial. Porra, né? ó, década de 90, o que rolava muito na internet? Esses videozinhos de algum acidente bizarro, alguma aparição bizarra. Era isso que a gente ficava alucinado. Exatamente. Aí era assim, você conseguiu ver? Ah, eu consegui ver. Porra, eu não consegui ver não, cara. Meio pesado e tal. Tu viu? Não, já tô vendo vídeo até de gente Ninguém matando a filma outra. OVNI em 4K. Porra. O Fábio me mandou um vídeo desse outro dia. Tô vendo uma atividade alienígena. Tem o iPhone, tem o Samsung, o cara pega o Moto G dele lá, de tantos anos atrás. Ele vem, o found footage vem justamente dessa coisa do snuff movie, né? Que é o filme, teoricamente, é o filme que você mostra uma pessoa morrendo de verdade. E aí, na época, tinha o cara da escola, sempre tinha o cara da escola, que ele tinha uma cópia de, como é que era? Marcas da Morte. Marcas da Morte. Marcas da Morte. E ele falava que ele conseguiu aquilo ali com, super exclusivo. E, amigo, tinha Máscaras da Morte 10, sabe? Tinham 10 filmes. Tinha vários, minha mãe tinha vários locadoras. Só que ele sempre tava com essa coisa da exclusividade, né? De que... E mesmo tendo acesso à informação, como o Rodrigo falou, as pessoas não vão pesquisar. Né? Porque elas acham que não, que já tá tudo dado, né? Já tá tudo explicado. Nosso mundo já foi descoberto, né? A minha sensação é que, às vezes, eu acho que essas pessoas, elas se sentiram um pouco traídas por esses grandes detentores de informação, né? Esses veículos que detinham informação, e elas passam a acreditar
não mais num método, mas sim no parentesco, na confiabilidade da pessoa que, né, ela julga ser alguém idôneo, né, de boa índole, por aí vai. Aí fica, né, aquela nosso pedágio ideológico aqui, cara, a gente tem maneiras de corroborar informações, né, método científico tá aí, né, a gente talvez seja a única arma que a gente tem, né, então tá feito aí o pedágio, acho que a gente precisa reforçar, porque realmente, informação vai rolar à torta e à direita, e agora a gente tá entrando, julgo eu, numa nova fase. As inteligências artificiais vão produzir coisas que não são verídicas, mas parecem ser, e vão precisar de uma apuração cada vez mais precisa. Apuração essa que, se a gente não está acostumado a fazer uma apuração simples do que é verdade, do que chega pra gente, quanto mais de algo que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, ruim, mas que não necessariamente é verdade. Já deu ruim. Enfim. Ao menos de todos esses, Heather se arrependeu. Pelo menos ela se arrependeu. Tem o arco dramático dela no filme. Eu não consigo nem confiar se o que a Heather mostrou pra gente ali é verdade ou não, Rodrigo. Nem isso eu consigo confiar. Ela não tá querendo vender o filme dela. Pois é. Chorou ali, forçou o choro, virou meme, catarro pra caralho. No final, não vi ninguém morrer, entendeu? Cara, eu sacaneando aqui a cena catarrenta de Heather, né, que virou meme depois do... Foi Todo Mundo em Pânico que sacaneou, não foi? Todo Mundo em Pânico. Porra, foda, ficou muito bom. Não consegui levar muito a sério vendo esse filme de novo, porque não deu. Mas, cara, eu acho muito maneiro essa cena, porque é mais uma vez o que a gente tá dizendo, né? Como você vai pegar algo pra solucionar, talvez, um grande problema do roteiro em si, da história em si, e vai conseguir usar isso pra criar mais camadas pro filme. O que a gente tá falando, a Heather tinha que ser assim, né? Intempestiva, arrogante, né? Irresponsável, para que seja justificado ela filmar em todos os momentos, ela buscar esse graal aí e tal. Só que o maneiro é que eles vão pegar isso que é tão importante tecnicamente, né, para que ela filme e crie o filme, mas vão criar um arco para ela. Então ela tem um mini arco dramático ali que ela se arrepende ali quando ela tá na merda, né? Acho a cena maravilhosa, porque, cara, a câmera tá na cara dela e toda hora que ela olha pra fora do enquadramento me dá uma angústia desesperadora, assim, acho que essa cena é maravilhosa. E é isso, oferece pra você um arco, soluciona o problema, né, o que é muito legal, e ainda cria uma cena, né, que constrói a tensão de uma forma maravilhosa, numa preparação ali para que você tenha uma resolução. E eu acho a resolução desse filme muito foda. E é legal porque, assim, eu fui gostando mais da resolução. Quando ela rolou para mim, o final, né, de Mike, né, virado pra parede de pé, eu fiquei meio, tá, sabe, tipo, beleza. Mas aos poucos, sabe, o final foi ficando cada vez mais legal pra mim. Sabe que me veio, Fábio, na minha cabeça, sabe que me veio a referência imediata, não referência, mas que me chamou a atenção? Veludo Azul. Tipo, pra mim tudo é Veludo Azul, cara, porque assim, tudo que é alguém em pé que gera incômodo é Veludo Azul, né? Veludo Azul, só pra que as pessoas saibam, é um filme do David Lynch em que você tem uma cena de uma sala em que você tem um policial morto, mas ele tá de pé. E é impressionante como só isso é o suficiente pra que gere muito incômodo, né? É uma habilidade fantástica do David Lynch de usar poucas peças simples pra que gere muito incômodo em você. Que, aliás, é um talento que eu acho que o Jordan Peele tem, por exemplo. A gente falou muito sobre isso nos filmes de Jordan Peele. E aqui, né, o Mike de pé ali gera um certo desconforto. Você fala, cara, o que tá acontecendo, né? Tipo assim, ele tá morto, ele tá vivo, ele tá inconsciente, ele tá, sabe, manipulado, enfeitiçado, né? Uhum. Foda. E ele tá diferente de uma parede, né? Então, o que torna mais estranho ainda, né? Você faz a relação, né? Esse final ele fica mais interessante quando você lê como ele foi feito. Quando o Mike, o ator, né, chega no porão, 2 caras de preto pegam ele e retiram ele da cena, falam pra ele, né, botar ele parado lá, e a mesma coisa... 2 caras de preto, os diretores, né? Provavelmente, né, não sei, alguém do staff, né, retira ele rapidamente para que a instrução que ele tinha, na verdade, era, você vai entrar na casa, você vai subir e depois você vai descer. E nesse processo você tem que se distanciar o máximo possível da Heather. Então, ele vai fazer esse percurso, sobe, ele desce, mas ele tem que ter tempo suficiente para quando ele chegar, a equipe preparar a cena que a câmera da Heather vai captar quando ela chegar.
Entendeu? Então tinha esse jogo aí. E a mesma coisa acontece com ela. Quando ela chega, eles retiram a câmera dela, Ela falam pra tomou uma ela banda. continuar gritando. Ela tomou uma bandinha lá. E aí colocam a câmera de lado. Essa cena, o problema é que ela teve que ser gravada 2 vezes porque teve um problema na captação de áudio. Mas a atriz diz que a primeira reação dela foi absolutamente genuína e que ela ficou, cara, com uma espécie de hiperventilação durante algum tempo, né? Ela precisou realmente de tempo pra se acalmar ali, porque a coisa era realmente intensa. E realmente parece, né? Você vendo a cena, você percebe que, cara, o áudio, ele é muito importante nesse filme. A gente já comentou aqui, mas ela realmente parece, cara, que ela tá colocando a vida na garganta ali, cara, colocando pra fora, ela tá apavorada. Eu acho que o final vai crescendo, assim, no sentido assim, você olha o Mike, e no primeiro momento só é estranho, né? Você vê um adulto de frente pra parede, aí você faz uma primeira conexão, fala, porra, igual o lance das crianças, né, cara, que o assassino colocava uma criança de frente pra parede enquanto assassinava a outra, beleza. Só que aí quando você chega nessa conclusão, você pensa assim, caralho, mas quem colocaria o Mike de frente pra parede? Por que ele tá imóvel? Sabe? O que tá forçando ele a ficar naquela posição? Ele é um adulto, ele não é uma criança. O que é o suficiente pra intimidá-lo a esse ponto, né? E é isso que gera uma... Como a gente tá falando, é o grande poder da ambiguidade. Porque assim, cara, quem fez... Foi o Josh que convenceu ele a ficar ali? É um grupo de pessoas, a bruxa tá ali. O que é suficiente pra um homem num ponto de sobrevivência, ficar parado, teoricamente vivo e consciente de frente pra parede. Ou ele tá enfeitiçado, né? Então todas essas perguntas continuam com você. A gente menciona isso em Blade Runner, né? Tipo, quanto mais essas perguntas se mantêm em você, mais perdura o filme contigo. E eu acho que essa é a grande graça, porque assim, o que seria suficiente para que o Mike ficasse naquela posição? Eu acho que esse é o grande ponto que torna o final tão interessante, né? E a ambiguidade também vem da lembrança da cena dele ele se balançando, né? Então, tipo, você começa a conectar também, pode ser um breakdown, sabe? Tipo... É curioso, revendo o filme agora, né? Que eu falei, calma aí, mas no final, quem mata eles, teoricamente mata, né? Porque a gente não vê ninguém morrendo, quem mata eles não é a bruxa, é o tal do Hussein Parr, que é outra lenda, não é a mesma lenda da bruxa. E eu fiquei assim, pô, a imagética, assim, da bruxa tava tão clara na minha cabeça, assim, tanto a ponto de, tipo, eu lembrar de ver cenas da bruxa, que me causou um estranhamento, né? Porque, na verdade, em momento nenhum ele fala que é a bruxa propriamente dita, né? Porque tem várias lendas rondando ali, né? E é curioso esse final que não tem nada a ver com a bruxa, né? Não é a mesma história da bruxa que eles contam. Eles contam 2 histórias no começo que são mais relacionadas à bruxa, mas essa história não é sobre a bruxa. É sobre um outro cara, um serial killer que matava crianças e tal. Que ele dizia que ele era induzido pela bruxa, né? A cometer esses assassinatos, né? Ah, é? Sim, sim. Ah, é? Eu acho que não tem isso, não. Não, sim. Ele era induzido pela bruxa, ele declarou isso, né? Então tá. Que ele Então foi faz influenciado sentido. pela bruxa, e por isso que ele matou as crianças. Ah, sim, tinha isso mesmo. Aquela história de uma lenda puxar a outra, né? Você pega um pedaço, um fragmento de uma história, encaixa numa outra e ela se alimenta disso. Não, né? é por isso que assim, o que leva a entender, porque assim, naquele momento, o assassino seria muito velho. Ou eu acho que até que ele foi assassinado. Não, mas é uma entidade ali, um espírito, eu acho sei lá. o que vale ali, talvez a ideia ou há uma presença de fato material da bruxa, ou o Josh está sendo enfeitiçado, tá sendo influenciado por essa tal... O Mike, Não, eu digo o Josh mesmo. O Josh e o Ou o Mike Josh. depois... de fato você não tem uma clareza do que é isso, né? Fica no ar. Mas é isso, tipo assim, o que manteria o Mike naquela condição? Ele teve um breakdown? Pô, sei lá, ele foi convencido, sabe? Essa ambiguidade que quase vazia traz boas perguntas, eu acho. Tipo assim, faz o filme ser interessante. Isso é legal, né? Porque mesmo que eu não seja bruxa, tá ali dentro daquelas ali, lendas, cara, né? tá ali. E ficou legal, ficou maneiro. Eu acho que eles fizeram uma escolha muito precisa. Se o Mike tá caído, não liga com nada. Ele só tá morto e acabou. Alguém matou. Não liga com a lenda do assassino, das crianças, não liga com a bruxa, não liga com porra nenhuma, sabe? Tipo assim, liga só, foi assassinado. Ele de pé, você de alguma forma, você
você consegue trazer o sobrenatural de novo, você consegue manter a loucura ainda como pauta, você ainda mantém de fato talvez tenha alguém ali obrigando ele a alguma coisa, tudo continua ambíguo no mesmo nível, ele de pé. Eu acho uma escolha bem interessante, bem legal, é boa. E ele foi quem jogou o mapa no Rio. Bem feito. O Fábio tá esperando há muito tempo pra falar isso, cara. Não, mas é... Não, mas é porque também você poderia pensar que, tipo, ele tá sendo sugerido, talvez, sim, é sabe? uma Porque Exato, se tem essa exato, ideia de alguém que tem um poder de te manipular assim... O Josh também podia estar sendo influenciado, né? Mas se você parar pra pensar, ao mesmo tempo, quando isso que a gente conversou, né, sobre pessoas que acreditam tão fielmente na verdade, você não sabe até que ponto também eles estavam tão influenciados sobre aquela verdade que eles mesmos não estavam criando aquela situação, né? Eles mesmos vão criando, É uma né? possibilidade. Caraca, isso é muito bom. Isso é Vai muito ver bom. que ele teve um breakdown e ela só escorregou e bateu a cabeça e morreu. Tomou um susto, bateu, Pode ser quebrou também. a câmera. Quebrou 16 só- milhões. Isso que é pior. Só desmaiou, sei lá, você não sabe, não tem resposta pra isso, né? Sabe o que é pior? Sabe quando ela diz que ela ficaria feliz em morrer se não tivesse que mais passar por cima de um galho em cima de um rio? Aquele foi o último galho que ela passou. Então ela morreu feliz. E é isso. Bom, é maneiro. A Bruxa de Blair é um filme bem legal. E assim, eu acho que é importante a gente falar de Bruxa de Blair pra finalizar o programa, porque por mais que esse filme não é o primeiro found footage, né? O Caio até assistiu o Holocausto Canibal antes de vir regravar esse episódio, né? Que é considerado, acho que por muita gente, o primeiro found footage, ainda que isso seja discutido, né? O primeiro found footage consagrado, assim, mais Found maior footage. possibilidade. Eu adorei o Found found foda-se. foda-se. Caralho, ele tá muito foda-se, ó. É o primeiro found foda-se. Primeiro found footage mais consagrado, né? Ele não é o primeiro, né? Mas ele se estabeleceu como por ser o maior, né? Naquele momento, né? E ser tão antigo. Né? Até porque ele não é propriamente o found footage, porque o found footage está dentro da história. Então não é como Bruxa de Blair, como Hack, entendeu? Sim, mas Bruxa de Blair, ele acaba sendo um filme que mostra um potencial comercial, novamente, pra esse subgênero, né? Então, por isso que, cara, ele fica gigante, né? O found footage é abraçado depois, né? E aí ele marca o cinema, né? Então, foi importante a gente falar desse filme. Cara, é uma enxurrada depois disso, né, cara? É uma enxurrada. E aí tu tem depois de 7 anos depois, 8 anos depois, tu tem um outro found footage fazendo... sei lá quantos por cento de lucro, né, cara? Tipo, custando $15 mil. É absurdo. Vai fazer 200, Atividade né? paranormal, Exatamente, né? cara. Assim, reforçou, só mostrou que o bagulho funciona e tal. E ficou por muito tempo. Nossa, o terror era isso. Era só isso, o terror naquele momento. Basicamente isso. E se você quiser continuar essa conversa com a gente, você pode entrar em contato nas nossas mídias sociais do Enquadrando para falar sobre Bruxa de Blair. Então você pode acessar o nosso Instagram em @enquadrando_oficial, nosso Twitter em @enquadrando_. E uma dica, galera, vá lá no YouTube do Enquadrando, porque a gente vai voltar com as lives aí. Vai ter a live anunciando, né, os indicados, né, para o nosso grande prêmio Enquadrando de Cinema. Isso. Então, vale a pena você acompanhar aí o Enquadrando em youtube.com/enquadrando. Na verdade, já voltamos com as lives. Quando você estiver ouvindo isso aqui, a gente né? já voltou com Exatamente. elas. Então, Já voltou com as lives, né? É importante você já tá lá. Se não tá ainda, tá perdendo tempo. E uma dica pra vida pra você. Leve a vida mais no found foda-se. É importante. É importante levar a vida um pouco mais assim. Muito bom. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes.